3h36 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, segunda edição. Hoje, quinta-feira, 8 de abril. Estamos na última meia hora do CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. E agora nós vamos conversar com o advogado Luciano Cataniuco. Vamos falar sobre dois assuntos, dois temas. Inicialmente sobre a criação de CPI. Até houve já uma movimentação aqui na Câmara de Vereadores. Ontem a gente falava sobre esse assunto. E, naturalmente, que a gente vai estar também tratando dessa questão, julgamento da liberação de cultos e missas presenciais na pandemia, um assunto que vem gerando uma certa polêmica. Doutor Luciano Cataniuco, que satisfação recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, nossos amigos da CBN. É um prazer sempre estar aqui, podendo colaborar com a nossa comunidade. Ontem a gente abordava esse assunto, e até foi sugestão de um ouvinte. Ele dizia o seguinte, o Adilson: e quais são os critérios para se criar uma CPI? Pode-se criar uma CPI sem ter dados consistentes? É apenas uma iniciativa política? Ontem a gente falava sobre o vereador Rômulo Quintino assumiu a presidência temporariamente. O Alessio Spínola está afastado, pegou 30 dias para se recuperar por orientação médica. Estava aí com ansiedade, algumas situações não muito favoráveis, não é? Com certo cansaço, enfim, orientação, inclusive o Dr. Lises, que também conversou aqui conosco nesta semana, mas o Rômulo Quintino assumiu e há uma movimentação, alguns vereadores entendendo, Dr. Luciano, da necessidade de criar uma CPI para investigar a destinação dos recursos encaminhados pelo Ministério da Saúde, encaminhados pelo governo federal, recursos para fazer frente ao enfrentamento à Covid-19. Nós já conversamos, esse papo já surgiu numa outra ocasião. Nós conversamos aqui com o Thiago Stefanello não faz muito tempo, chefe de gabinete, ele dizendo, não, está lá no portal da transparência, está tudo lá, os recursos foram usados para essa finalidade, para aquela outra, está tudo de forma muito especificada, não houve nada que pudesse comprometer, enfim, está tudo muito claro lá no portal da transparência, mas naquela ocasião ele dizia que estava preparando lá um relatório encaminhando para os vereadores que haviam solicitado essa informação. Mas o que o ouvinte quer saber, como se cria uma CPI? Pode ser criada sem ter uma denúncia que seja realmente uma denúncia com consistência? Na realidade, é importante dizer, e aí eu quero até fazer referência por questões analógicas ao que acontece pela própria Constituição, regimento interno da Câmara Federal, do Senado, e cada Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa, tem seus regimentos internos. Em regra, a necessidade é através de um requerimento feito pelos seus pares de 1/3 dos membros da casa, ou seja, 1/3 dos vereadores fazem um requerimento e nesse requerimento tem que especificar por qual motivo, ou seja, um requisito formal, investigar que tipo de fato, qual é o fato que se pretende investigar. Tem que ser um fato determinado, né? Que tenha um requisito substancial, que seja algo que precisa de uma investigação, que não tenha isso aí, todos os dados já postos da forma como você colocou. E que também tem um prazo certo, né? Ou seja, tem que ter começar e terminar. Não é ad eterno uma CPI, 90 dias. Então, nesses 90 dias, ele tem que fazer o rito de começar e terminar, um rito certo. E também a questão das conclusões que essa CPI chegar, né, essa comissão parlamentar de inquérito, tem que ser encaminhada para o Ministério Público. O que acontece com a CPI? Só para o ouvinte possa se antenar. Ela é uma possibilidade que existe, inclusive criada dentro do Poder Legislativo, que é um poder de investigar como se fosse um inquérito policial. Pensa um inquérito. A polícia investiga, quando ela chega na conclusão do inquérito, o delegado relata o inquérito e encaminha para o promotor, e o promotor oferece ou não. Tira a figura da Polícia Civil, traga para a questão da esfera política administrativa, que é a questão da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, a qual tem a competência de fiscalizar os atos do Executivo. Então, o que ele pode? Coloca um fato específico, o requerimento de 1/3 dos membros, e aí se vai para a votação, e aí se instaura ou não a CPI. Isso muito está no poder também conferido ao presidente do Legislativo. Então, por isso que é importante essa figura do presidente do Legislativo. Agora, significa que essa comissão formada ali por 3 parlamentares, ela vai ser destinado para ela um tempo para que ela possa
e também estrutura para ela possa, advogado, contador, conforme a área, investigar, vai fazer requerimentos com força de pedido requisitivo, vai chamar pessoas para serem ouvidas, para prestar esclarecimentos, vai redigir isso a termo, vai ser feito um relatório e ao final aquela conclusão é levada ao plenário, né, traz ao plenário e se encaminha para o Ministério Público. É isso que é uma CPI. O que acontece muito é que se faz, às vezes, da CPI um palanque, né? Um palanque político-administrativo, ou seja, a CPI está trabalhando, os meios de comunicação estão cobrindo, então tem reunião 2 vezes na semana da CPI, tem oitiva, a imprensa está lá, o vereador relator fala, o presidente fala, o membro da comissão fala, aí faz aquela movimentação política. Quando se tem a maioria na Câmara, por exemplo, às vezes se consegue barrar a abertura de uma CPI. Consegue se barrar para impedir esse desgaste. Porque, e é interessante, às vezes deveria ter a CPI, mas com essa articulação ela não acontece. E em outras situações pode acontecer o contrário. Não haveria necessidade, não houve nenhum problema que merecesse uma CPI, mas em razão da posição ali dos parlamentares, essa CPI ela pode ser criada. Exato. E a gente percebe que está tendo meio que um ruído aí na relação em Cascavel do Legislativo com o Executivo e que tudo pode ser motivo. Por exemplo, foi lá os vereadores falando da questão do secretário de comunicação do município, que ofendeu o presidente do Legislativo, agora o presidente do Legislativo se afasta, muda o presidente, troca-se os vereadores, aumenta-se um vereador, o vereador que era o presidente, ele jurou fidelidade absoluta ao prefeito, e aí agora entra um outro que também talvez possa jurar essa fidelidade absoluta e também barrar a CPI, da criação da CPI, ou não, ou pode o outro, para não se desgastar, sai de cena e monta-se a CPI para poder dar um contra-ataque à própria administração como uma resposta pela, vou dizer, omissão direta do prefeito, às vezes, de não coibir o seu secretário de falar o que falou, ou falou com autorização do prefeito. Então eu tenho acompanhado na imprensa, esse mal-estar entre legislativo e executivo talvez possa acabar redundando numa criação de uma CPI que cria, direto ou indiretamente, um desgaste para a administração. Que quando se fala que está investigando algo, parte-se do princípio que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, parte-se do princípio que precisa ser investigado. E se vai ser investigado, parte-se do princípio que vai ter que chegar numa conclusão. E dessa conclusão tem que ser encaminhada ao Ministério Público. O Mariano encaminha aqui uma mensagem. Mariano, obrigado, sempre acompanhando a CBN, e ele diz o seguinte... enquanto o senhor estava falando aí, o doutor Luciano estava dando uma olhadinha aqui na mensagem dele, ele diz o seguinte: estranho essa questão envolvendo o secretário, o presidente, que agora está afastado por motivos de saúde, colocou uma corrente e foi lá para a prefeitura, e o secretário de comunicação entendeu que aquilo era um ato de ofensa ou de desrespeito para com a presença do ministro da Infraestrutura, que no caso era o Tarcísio de Freitas, e houve ali realmente um desentendimento. Ele faz referência a esse fato e ele diz o seguinte, também complementando: o Rômulo Quintino é do PSC, o Alessio do PSC, são do mesmo partido do Misael, que assumiu, do também prefeito é do Paranhos. PSC. Então, como seria criada uma CPI? Provavelmente, ele coloca que o ouvinte não teria sucesso. Na realidade, assim, o que eu percebo é que o desgaste não precisa da maioria da Câmara, precisa do requerimento de 1/3 da criação, para a criação. Isso. Às vezes é reunir essas assinaturas para a criação que parte de um princípio, porque partindo da formação da Câmara literal, de oposição de verdade só tem a Lilian Porto, que é do PT ali, né? O restante eu sou... Como é que é? Independente? Eu não entendo muito esse negócio de independente. Independente é que vota quando interessa, não vota quando não interessa, sei lá. E aí isso é uma outra situação. 1/3 da Câmara de 20... É 21? São 21, né? 21 vereadores. São 21, são 7, né? Precisa de 7 vereadores para a criação de uma CPI. E aí que entra a articulação política para não deixar com que essas assinaturas sejam obtidas. Muito bem. Eu entendo que foi interessante essas observações colocadas pelo advogado Luciano Catariuca, que tem resposta a um ouvinte, a sugestão de ontem, quando a gente abordava esse tema aqui na 93.9. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre esse julgamento da liberação de cultos e missas presenciais. É um assunto que vem sendo debatido em todo o Brasil. Como o senhor acompanha essa discussão? A discussão parte de princípios constitucionais. E aí o princípio constitucional, quando ele há uma colisão entre princípios, vigora sempre aquele que é o mais importante.
né? Então, o que está te dizendo, e se trouxe a baile ao debate, é a questão, por exemplo, do direito ao culto, que parte do princípio da religião lá, como é que nós estávamos falando? Lá do... Tem um Estado laico e aí tem a liberdade religiosa. Liberdade religiosa, que há uma confusão ali que foi trazida, inclusive pelo próprio advogado-geral da União e pela própria Procuradoria-Geral da República, e que ontem o Gilmar Mendes, mas literalmente, vou usar um termo aqui, deu no meio dos dois, sabe? Perguntou até para um deles se ele tinha vindo de Marte, né? Pensa, falou algumas coisas ali, que assim, é o que o cara é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele trouxe uma reflexão dizendo de questão técnica, técnica de princípios constitucionais. O que está acontecendo que a gente vê? Está sendo levado ao Supremo Tribunal Federal muitos debates que tem mais uma esfera de interesse momentâneo e proposital de algumas coisas por trás do que propriamente princípios constitucionais. Por exemplo, o direito à vida ele se sobrepõe ao direito à questão da religião, né? E eu falo isso como cristão. Eu sou cristão, mas o Estado é laico. Respeito a prática do culto do outro, a liberdade religiosa do outro. Nós temos aqui todas as questões das religiões africanas, tem o espiritismo, tem toda essa situação que o Brasil tem de tudo aqui. O Brasil é um estado, é um país que tem tudo, né? Tem os evangélicos, tem os católicos, tem os espíritas, tem os umbandistas e assim por diante, né? E essa situação, como foi trazida, eu entendo que foi um equívoco interpretativo que o Marques lá, o Nunes Marques, vai ficar sozinho, vai levar um 10-1 ali, vai ser um puxão de orelha no voto, né? Lógico que não vão atacar ele, porque ele também é um ministro como os outros, que deu essa liminar, haja vista de que o argumento trazido em que o cristão ele não mata pela fé, mas ele morre pela fé. Assim como a ciência pode curar, a religião também pode curar. Sabe aquele discurso que não convence, porque é um discurso mais para a galera, do que um discurso técnico propriamente dito de princípios constitucionais? Jamais a liberdade religiosa, né, a liberdade de culto, ela vai sobrepor o princípio da vida. Não tem como. Por quê? Porque nós estamos diante de uma questão de crise sanitária. E assim, adorar a Deus, não há cristão sem culto, não há cristão sem local de adoração. Mas nós não estamos falando algo perpétuo, não há uma perseguição religiosa em que eu obrigo a você deixar de seguir o Deus que você segue, porque senão você vai morrer. Eu não impeço você de ir a determinado local, porque aqui nós proibimos isso. Não é isso que está acontecendo. Entende a questão que foi criada para criar um debate, para trazer para o público, o católico e o evangélico para o meu lado, né? É uma questão mais política do que literalmente principiológica constitucional. Se fosse uma situação em que apenas os cristãos estivessem impedidos, não é? Aí sim poderia se entender com uma perseguição religiosa ou um tratamento diferenciado, mas isso se estende a todos. Foi até questionado isso num das sustentações orais, eu não lembro se foi o advogado Cidadania, que fala que deveria ter estendido, porque ele usou até um argumento dizendo assim, da mesma forma que um sujeito que é cristão quer se reunir, tem outras situações, por exemplo, eu não sou cristão e não professo fé nenhuma, eu quero me reunir com os meus amigos numa lanchonete. Ele fez umas comparações malucas assim, mas por quê? Porque a discussão é surreal. Nós estamos vivendo um momento em que morre mais de 4 mil pessoas por dia, que nós não temos vacinas suficientes e que as pessoas estão discutindo se vai ou não vai na igreja, sabe? É umas coisas assim que eu fico olhando, eu como cristão, às vezes a gente tem vontade de falar, mas eu não falo, né? Tem a questão, mas você não quer ir na igreja? Bom, primeiramente, né, ir à igreja faz parte de um ritual, né? Ter comunhão com Deus é totalmente diferente disso. Tem gente que vai na igreja no domingo e na segunda, sábado, ele faz o que ele quer da vida dele, apronta o que apronta, passa os outros para trás, trai a mulher, mas ele tem que ir na igreja no domingo. Toma vergonha na sua cara. E se for cristão ficasse imune da Covid, ele poderia ir, não teria nenhum problema. O discurso é aquele assim, a fé, a fé também ela tem que ser uma fé prudente, ela tem que ser uma fé que respeita, né, as questões que são colocadas. Ou seja, a gente tem autoridade que foi colocada por Deus. Se a autoridade é boa ou ruim, bom, eu sempre brinquei, esse dia me perguntaram, mas toda a autoridade, os nossos governantes foram colocados por Deus, que a Bíblia fala que todos foram colocados por Deus, né? Então eles nem por isso são bons, porque se você olhar lá no Velho Testamento, sabia que Deus colocava reis maus para castigar o povo que o povo merecia?
Ele colocava reis terríveis, que judiavam do povo. Então, às vezes, é pro povo merecer mesmo. Agora, eu não tô falando isso, que é o nosso caso aqui. Eu tô dizendo que quando você começa a distorcer o que tá na Bíblia, até o Fux ficou muito furioso quando ouviu das pessoas que sustentou na tribuna dizer: pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Usou. Ó, tem um ouvinte religioso aqui, ele né, não colocava, ele permitia. Pensa, ele pegou a palavra de Jesus falando de um contexto e colocou num outro, usou como pretexto para buscar algo para ele. A gente fala assim, algo fora do contexto torna-se um pretexto para buscar uma outra coisa, que às vezes não é aquilo que está colocando na palavra de Deus. Então, se distorce algumas coisas, se traz para o campo político, se mistura com o campo jurídico, coisa que não tem nada a ver uma com a outra. E acaba embalando muita gente e saindo até do propósito. Doutor Luciano, não, muito obrigado. Aí vai um embate, né? Você concorda ou você discorda? Você é a favor ou você é contra? Você é de esquerda ou você é de direita? Você é do Lula ou você é do Bolsonaro? Sabe essas divisões que quando você para olhar, você começa a visualizar e ver assim, nós não vamos chegar em lugar nenhum e nós todos estamos perdendo com isso. Só atrapalha. Nós estamos aí mobilizando toda uma estrutura do judiciário que podia estar ali apurando outras situações muito mais significativas para discutir algo que já foi, e é muito claro, cada um tem a sua realidade, aí a gente volta a falar, e o lockdown, são coisas diferentes, uma coisa, outra coisa, como diz o sábio, né? Sim. Então a gente está vendo isso acontecer, estamos analisando, e uma coisa importante que a gente não pode fechar os olhos, é que a pandemia, ela está fora do controle no Brasil. Isso está muito claro. Não adianta falar, jogar culpa, porque a Globo, todos falam. Ontem assisti no Jornal da Cultura, falava a mesma coisa, está fora de controle. E aí eles trazem os comentaristas interessantes lá, eu falo isso porque eu admiro, e eles colocando a situação da política de governo em relação à imunização. Nós temos um problema, nós não temos vacina, né? O problema é esse, né? Porque se todo mundo tivesse vacina, as pessoas estavam indo nos cultos. Com uma intensidade maior. Doutor Luciano, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para a gente debater. É interessante a gente trazer isso para o nosso contexto também local aqui. Muito obrigado. Com certeza. Advogado Luciano Cantariu conversando conosco agora, 3h53. CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros. Oferecimento Sistema FIEP. Alô, amigos da CBN, hoje nós vamos falar com vocês sobre transporte sustentável e políticas internas de uma das maiores empresas do mundo. Quase 1/4 das emissões globais de carbono vem do setor de transporte. E isso representa um enorme desafio para os esforços da indústria em reduzir as suas emissões. A Amazon está comprometida em investir para transformar a sua rede de transporte de maneira que ela possa entregar os pacotes e as encomendas dos clientes de uma forma mais sustentável. A primeira grande aposta é colocar 100 mil veículos de entrega totalmente elétricos, não poluentes, até 2030. Em junho de 2020, a Amazon lançou o Climate Pledge Fund. A gente já falou sobre isso aqui no nosso comentário. É um fundo de investimento de 2 bilhões de dólares para apoiar tecnologias e serviços sustentáveis e descarbonizantes, que permitirão à própria Amazon e outras 20 empresas que já aderiram a esse fundo cumprir seus compromissos de carbono zero até 2040. O fundo vai investir em empresas visionárias, diversos setores, inclusive transporte, logística, geração, armazenamento, utilização de energia, fabricação de materiais, de alimentos, agricultura e vários outros setores. As empresas apoiadas pelo fundo vão facilitar a transição para uma economia de baixo carbono. A Infinium, uma fornecedora de soluções de eletrocombustíveis renováveis, foi a última startup a receber um investimento do Climate Pledge Fund. A empresa se concentra na conversão de dióxido de carbono, o CO2, e matérias-primas em combustíveis de carbono zero para uso no transporte aéreo, frete marítimo e frotas de caminhões pesados. Os eletrocombustíveis Infinium podem permitir que as empresas atendam às suas metas de redução de carbono. A Amazon vem investindo em várias empresas desse tipo e, além da Infinium, onde ela já está investindo, anunciou também que vai investir na Carbon Cure Technologies, na Pachama, na Redwood Materials, na Rivian, que é uma empresa fabricante de carros elétricos, na Turntide Technologies e na Zero Avia. Essas empresas estão criando tecnologias de descarbonização
que ajudarão os investidores do Climate Pledge Fund a alcançar as suas metas até 2040. É isso aí, gente. Tecnologia está ajudando muito a tornar o mundo mais sustentável. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. O setor de eventos no Brasil gera mais de 6 milhões de empregos. É uma poderosa indústria com participação de 4,5% no PIB. Este setor está há um ano faturando R$0. Imagine uma família um ano sem faturamento. Imaginou?